Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde ao webcast Imprensa Jovem e você acompanha diretamente aqui do Centro Universitário Belas Artes. E este apoio também que nós temos do Núcleo de Educomunicação, aliás, o Núcleo de Educação e Comunicação da USP, o Unesco Mil Alliance América Latina e Caribe e realização do Núcleo de Educomunicação da Prefeitura de São Paulo, do qual o Anderson Zotesso aqui é formador. Para a gente iniciar esse webcast, a gente vai conversar com a Silvia Bacher, que é representante da Unesco Mil Alliance América Latina e Caribe, para conversar conosco. Olá, Silvia, bem-vinda, como estás? Silvia já está por aí? Estoy por aquí. ¿Cómo estás, Anderson? Bien, mucho calor acá. Muchísimo calor. ¿Mucho calor? Acá estoy en Buenos Aires y hace calor, pero es un lindo día de primavera. Bien. Silvia, las niñas que van a hablar contigo son Georgia, Ana Ortega, Emily Grazielli e Vitória Calado. São as convidadas aqui do Núcleo de Educomunicação para bater esse papo com você, para conversar com você, tudo bem? Perfecto. E também aqui ao meu lado o Guilherme Aro, que é aluno aqui da Belas Artes e vai conversar com você. Seja bem-vindo, Guilherme. Isso mesmo, obrigado, Anderson, pela introdução. Vou estar aqui com você também, se qualquer coisa a gente bate um papo, tá bom? Bom, para começar então, muito bem, eu vou chamar a Georgia. Oi, Georgia, você que é lá, que é aluna da Escola Marechal Alcides Etchegoyen e é presidente do Grêmio Estudantil. Seja bem-vinda, Georgia Costa da Silva. Muito obrigada, gente. Oi! Bom, Georgia, então faz a sua primeira pergunta para a Silvia, já de bate-pronto direto aqui do estúdio da Belas Artes. Vamos lá. Sim. Alguns pensadores da educação afirmam que a escola enfrenta uma crise de sentido. Os estudantes jovens não acreditam na escola como instrumento de transformação social. A educomunicação, como instrumento de formação social, pode parcializar a participação dos estudantes no espaço escolar? Primero, hola. ¿Cómo estás, Georgia? Bien, muchas gracias. No, gracias a vos, gracias a Ana, a Emily por haber pensado en cómo podemos conversar. Y yo las invito a que hablemos entre las tres, que no sean solamente preguntas. Bien, entonces, eu convido aqui então a Ana Adelaide Ortega também, a Emily e a Vitória, que está aqui nos estúdios conosco. Adelaide, Ana, tudo bem? Olá, tudo bem? Ótimo. A Emily também, seja bem-vinda, Emily. Obrigado, o prazer é todo meu. E a Vitória, que está aqui conosco nos estúdios, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Vamos abrir esse bate-papo então, Silvia. No, pensaba en la pregunta que me hizo Georgia y en este encuentro que tenemos. ¿Me entienden cuando hablo? Sí, perfecto. ¿Comprenden bien? Si no, activen los subtítulos. Sí, no hay Yo problema. voy a falar devagar. Está bien, y si hay algo que confunde, yo traduzco, no hay problema. Perfecto. Dale. Me preguntabas, me decías que la escuela está atravesando una crisis y si la educomunicación puede ayudar a dar respuesta a esa crisis, ¿verdad? Este encuentro que tenemos nosotras aquí, con Anderson también, con Guillermo que está por allí, da cuenta de una transformación, de un cambio. No estamos sentados frente a un docente o a una docente en el pizarrón que está dictando clase. Estamos poniendo nuestra palabra, nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestras esperanzas en el centro del diálogo, en el centro del curso, ¿no? Y yo creo que esa es una gran transformación y una gran esperanza para la nueva escuela. Una escuela donde todas y cada una de las voces tiene importancia, ninguna más que otra, sino que todas tienen que ser escuchadas y tenidas en cuenta. ¿Para qué? Para que en conjunto comprendamos cómo tiene que ser la nueva escuela
pero no solo que lo entendamos, sino que lo pongamos en movimiento. Me gustaría saber si están de acuerdo o no con esta idea. Sim. Sí, de acuerdo. Emily, ¿vos no? Emily, está por aí? Tô, Está de concordo. acordo com a Silvia? Tô, Muito com bem. certeza. Ela tratou uma coisa muito interessante, né? Que os professores não precisam estar somente na frente da lousa, né? Falando a aula, pronunciando, professando o tempo inteiro enquanto educadores. Antes da gente começar esse bate-papo, a Silvia fez questão de trazer todas as meninas para conversarem direto aqui numa roda. Então, virou um grande bate-papo, uma roda de conversa, da forma mais educomunicativa que a gente pode ter, não é isso? Exacto. No quiero dar una única respuesta porque no existe una única respuesta. Vivimos un tiempo de mucha transformación, donde necesitamos pensar entre todos y entre todas cuál es el camino que tenemos que seguir. Y la oportunidad que nos da Empresa Joven de traer voces jóvenes para poder dialogar con voces no tan jóvenes, con las propias experiencias juveniles y también las otras experiencias para poder pensar. Por eso les preguntaba cómo lo piensan ustedes, si esta es una transformación que puede ayudar a la escuela. Então a Vitória vai comentar aqui um pouco a resposta da Silvia. Bom, E trazer uma pergunta também. posso começar com a pergunta? Pode? Bom, Vamos lá. eu gostaria de saber como você enxerga o papel da comunicação na atualidade, na aproximação e engajamento da juventude com questões sociais e políticas. Lo primero que voy a decir es que fales divagar. Perdão. Pode repetir? Pode repetir, por favor. Como você enxerga o papel da comunicação na atualidade, na aproximação e engajamento da juventude com questões sociais e políticas? ¿Cómo se enxerga? ¿Cómo miras? Sí. La comunicación siempre la miro como un derecho humano, que como la educación son lo que llamamos derechos humanos habilitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que nos habilitan el ejercicio de otros derechos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros ejercemos, conocemos estos derechos y los ejercemos, libertad de expresión, acceso a la información, acceso a Internet, acceso a los dispositivos tecnológicos, acceso a una educación de calidad, comprendemos, empezamos a poder leer el mundo, a comprenderlo, a preguntarle, y entonces podemos empezar a participar para transformarlo y hacerlo mejor. En ese sentido es que con el ejercicio de estos derechos, con el empoderamiento de la juventud de estos derechos, la escuela y el entorno de la escuela, los grupos sociales, la sociedad en su conjunto, pueden empezar a transformarse, deberían transformarse a partir de las acciones de toda la ciudadanía y por supuesto también de la juventud. Pero quiero saber si están de acuerdo o no y por qué. Comentários, então, da Vitória. Bom, de acordo, acho que a educação é fundamental em todos os aspectos e, assim como a senhora disse, nos inclui em todos os ambientes sociais e políticos. Sí, Silvia, estoy de acuerdo también. Voy a intentar hablar despacio para você entender. No, entiendo todo, pero Victoria hablaba muy rápido. Tá. Todo lo otro lo entiendo bien. Porque eu queria acrescentar um pouco, na verdade, da minha experiência, porque você disse, né, a comunicação ser um direito de todos e ela engloba vários outros campos. E eu já estive na Argentina, na verdade, no começo de 2020 eu estive aí, onde eu pretendia estudar aí, mas pandemia, né, vários problemas aconteceram. E essa fala sua realmente condiz muito com o que eu vi quando estive aí, porque eu lembro que na primeira semana que eu fui frequentar uma universidade aí, eles deram instruções pra gente, falaram com a gente sobre
o direito e a importância da educação estar no meio de todos e seria muito importante que todos tenham acesso a ela. Importante, porque al ser un derecho es una obligación del Estado garantizar la formación de las jóvenes y los jóvenes en esos derechos. Y ese es el desafío que tiene la escuela, enseñarnos a leer el mundo, a comprenderlo. Y para eso necesitamos ejercer los derechos a la educación y a la comunicación. Y esa es la importancia y la transformación de la que hablabas, Victoria, y también Georgia, porque no son cuestiones aisladas, sino que es una misma cuestión vista desde distintos lugares. Gostaria então de convidar agora, voltar para conversar com ela, com a Ana Adelaide, que é estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, está direto online com a gente. Ana, entra nessa conversa aqui, qual é a sua pergunta, qual é a sua indagação para falar com a Silvia? Então, eu sou estudante de Ciências Sociais, né? E eu queria, antes de fazer minha pergunta, contextualizar a Silvia sobre o porquê da minha pergunta. Que eu sei que você fala muito sobre cultura e é uma das minhas áreas de pesquisa, né? Que eu sou pesquisadora e eu queria tentar fazer essa introdução em espanhol, se ela me permite. Muy bien. O meu portunhol, na verdade. E eu queria falar em espanhol com você. Vamos lá. Então. Soy estudiante de Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur y pensando las diferencias entre las personas dentro de la sociedad, sabemos que las diferencias refuerzan lo que tenemos en común, como seres humanos, como por ejemplo las desigualdades sociales. Y las desigualdades sociales y lo que enfrentan los pobres. Eso puede conectarme más fácilmente con una persona de una realidad diferente a la mía. Así, mi pregunta es, ¿cómo ves este factor cultural marcado por las diferencias que se utiliza para promover una acción colectiva entre los jóvenes y hacer una acción social, una acción ambiental y etcétera? Es muy interesante tu pregunta, Ana. Es muy valiosa, porque pocas veces se comienza hablando de las diferencias y lo que tenemos en común. Muchas veces llegamos después a ese tema. Y es cierto que es imposible pensar un mundo más justo si no partimos desde ahí, de reconocer nuestras diferencias, valorarlas, enriquecernos con ellas y también encontrar los puntos en común, pero ¿para qué? Para poder dialogar, no para ser iguales ni para pensar igual, sino para poder dialogar, intercambiar ideas, trayectorias de vida, miradas sobre la vida, sobre la sexualidad, sobre la religión, sobre el tiempo que vivimos. Durante mucho tiempo, me preguntaba Georgia al principio sobre la escuela fue el lugar donde el mandato, la responsabilidad era de alguna manera que todos fuéramos iguales, no hacernos iguales, sino tomar lo común y hacer que todos fuéramos por un único camino. Esa fue la escuela de la modernidad, donde había que transmitir conocimiento a un grupo de estudiantes que estaban allí sentados frente al docente. Hoy la escuela está en crisis, nos decía Georgia. Y es cierto, pero no es la escuela la que está en crisis solamente. Hay una sociedad entera que está en crisis. ¿En crisis en qué sentido? Que está cambiando. Que hay modelos
culturales, sociales, económicos, políticos, de toda índole que han entrado en erupción, si quieren ustedes, como si fuera un volcán, donde todo está desordenado y puede generar mucho temor esto. Por ejemplo, a instituciones como la escuela, no únicamente, pero también para la escuela. Sin embargo, es un tiempo también de oportunidad, porque cuando todo está ordenado, seguimos el camino. Cuando todo se desordena, es posible encontrar nuevos órdenes, nuevos modos de estar en el tiempo que vivimos en general y en la escuela en particular. Y en ese sentido, las experiencias a las que vos haces mención, acciones que tienen que ver con lo climático, con lo ambiental, con lo social, son claves para que esto empiece a encontrar nuevos modelos que reconozcan la diversidad como un valor positivo, como una condición que nos enriquece y que tenemos que conocerla para no tenerle miedo. Hay hoy en el mundo muchos movimientos movidos por el discurso de odio. Y el discurso de odio, en muchos casos no, pero en muchísimos más, tiene que ver con la falta de conocimiento del otro, de la otra. Estos movimientos, si tienen esta capacidad de no partir de una certeza absoluta, sino de ideas sobre las cuales poder dialogar, sin ninguna duda va a poder empezar a desarticularse muchos estereotipos, muchos prejuicios, y ahí sí empezar a construir estos movimientos con un sentido profundo de transformación social. No sé si están de acuerdo o no, no sé, Ana, ¿qué pensás vos? Que sos investigador en estos temas y eso solo ya me encanta. Bien. Passamos então para conversar com a Emily Grazielli de Paula, que é estudante do primeiro ano do ensino médio e é membro do Imprensa Jovem Olaria. Emily, seja bem-vinda aí de novo a esse bate-papo. Será que tem alguma indagação sua também aí para Silvia? Puedo preguntarle antes, Anderson, a Ana si está de acuerdo o no. Sí, dale. Ana? Concordo. E eu queria saber de você, se você acha que essa questão da globalização ela pode ter impulsionado mais essa questão, assim, as pessoas agora elas têm mais acesso à tecnologia, a informações muito rápidas. Esse processo globalizatório, né? Você acha que isso foi um dos motivos, talvez, para haver tanta desinformação ou não haver um filtro dessas informações que são repassadas? No hay una sola causa. Esas son algunas. Vos hablaste, y también me parece que George habló de la desigualdad, de la pobreza, de muchos factores que conllevan a la desinformación por falta de conocimiento. Cuanto más sabemos cómo preguntar y cómo buscar respuesta, es más probable que podamos estar bien informados e informar bien. La globalización es un fenómeno que atraviesa a la humanidad entera. No tiene fronteras. Los países tienen fronteras. Las redes, las plataformas no tienen fronteras. Ahora, también existe el fenómeno de la localización, del pequeño lugar que habitamos. Y eso es lo que tenemos que pensar también, no solamente, pero también comprender este gran mundo virtual, pero también comprender ese pequeño entorno social en el que estamos, cultural, económico, para poder leerlo, para poder comprenderlo y para poder transformarlo para que sea, como decías vos antes, un lugar donde valoremos las diferencias y construyamos a partir de eso, no tratando de igualarnos todos, sino de construir un mundo donde la diferencia sea un valor positivo.
¿Te respondí? Sí, gracias. Emily, perdón, pero quería escucharla. No me gusta en este contexto hacer un monólogo, sino poder, en lo posible, conversar. Boa tarde, eu concordo com você, porque na imprensa jovem quando a gente participa dos eventos e a gente vai divulgar, a gente gosta de divulgar as coisas certas, aprender para passar para o público jovem, principalmente. E parabéns pelo seu trabalho e pelo prêmio que você recebeu. Seu trabalho contribui muito na formação de nós, que somos jovens. Muito obrigada. E a minha pergunta é: o que te inspirou para se dedicar a um projeto que escuta os jovens, que acolhe os jovens? Primero, gracias por tus comentarios, Emily. Hay veces que se reconocen trabajos y otras que no se reconocen, pero existen, y eso es muy importante saberlo, que todos los trabajos son importantes y valen la pena. Y te vas a sorprender, no es que no me vas a creer. Mi primer trabajo, yo soy maestra, profesora de enseno primaria, ¿se dice? De ensino primaria, ¿cómo digo? Anderson, de escuela primaria. Ensino fundamental. De ensino fundamental. Ensino fundamental. Profesora de escuela media. Ensino médio. Y tengo una maestría también en comunicación y cultura y muchos otros estudios no tan formales. Pero cuando yo era maestra, cuando yo era profesora, después de trabajar como maestra, dirigía un proyecto de medios de comunicación en escuelas. Y ahí empecé a hacer radios con estudiantes. Y me di cuenta del potencial que tenía esa radio comunitaria, esa radio local, esas revistas que también producían, esos audiovisuales, cómo eran caminos para transformar una escuela que no les gustaba, que los aburría, que no tenía en cuenta sus palabras, sus ideas, ni sus problemas y sus realidades. Y ahí empecé a apasionarme cada vez más, a tener más experiencia, a estudiar mucho. Brasil es un país que tiene una experiencia, Argentina tiene mucha experiencia, y Brasil también tiene una experiencia enorme. La Universidad de San Pablo, con Ismar Oliveira Suárez, el proyecto del que ustedes forman parte, con Carlos Lima al frente, son espacios donde todo el tiempo se está transformando este mundo de la educomunicación y la alfabetización mediática e informacional, que desde hace muchos años trabajamos. Ismar y yo nos conocemos desde mucho antes que ustedes nacieran, mucho antes, y ya trabajábamos en estos temas. Sin embargo, todo va cambiando. Los entornos, primero la potencia de Internet, la necesidad de comprender en que no es suficiente tener un celular o tener acceso a Internet, sino que hay que aprender cómo usarlos, para qué nos sirven, qué les tenemos que preguntar para que realmente nos ayuden a transformar nuestra vida. Luego, la inteligencia artificial. Ahora, el ChatGPT y tantas cuestiones que giran alrededor de estas problemáticas, que tienen que ver con la educación formal, el ensino fundamental, el ensino medio, decime si lo digo bien, Anderson, Está bien, pero está bien. también a lo largo de toda la vida, a todas las personas. Por eso cada vez más me apasiono, porque van apareciendo nuevos desafíos, temas más complejos, y considero que la experiencia que traemos ayuda a mirar. No tiene la respuesta, no tiene la certeza o una respuesta única, pero sí tiene una experiencia y una reflexión sobre esa experiencia que sin ninguna duda tiene que ayudar, igual que tiene que ayudar las voces de ustedes, que habitan este mundo con otras miradas y con otras experiencias y otras perspectivas, que son fundamentales para que este mundo tenga en cuenta las voces de todas las personas. Bien, ¿Te Silvia. respondí? Muy lindo. Entendi e gostei muito da sua resposta, viu? Gracias.
Silvia Bacher, qué bueno escucharte y nos da mucha emoción porque las radios escolares son justamente la semilla central inicial del proyecto de comunicación en la red de São Paulo, así que en la red de educación acá. Al área de gobierno que está impulsando desde hace tanto tiempo y con tanta fortaleza este proyecto, que también ha ganado el premio de la Alianza Global de la UNESCO, no sé si ustedes lo saben, pero tienen que saberlo, el proyecto Impresa Joven y la Asociación Civil Las Otras Voces, que yo dirijo desde hace 20 años, y Carlos Lima y yo recibimos juntos este premio. Allí la municipalidad de San Pablo fue reconocida en el mismo momento y yo creo que fue un reconocimiento excelente, sumamente justo, para que tengan más fuerza, para que puedan contar lo que hacen, para que puedan difundirlo y que todas las voces puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta. Muy bien. Lamentablemente tenemos que escuchar ya sus últimas palabras de hoy, de este episodio, de esta conversación, ya trayendo el honor que tenemos de poder hablar contigo. Muchísimas gracias por atendernos y deje entonces sus palabras, su mensaje final aquí para este programa. Mi mensaje final es que escuchen todas las voces, desde todos los espacios, desde la política pública, desde la escuela, desde la juventud, también hacia otros grupos, a todas las voces que no se ven, esas que están invisibilizadas, las voces de las minorías, las voces más vulnerables, que todas sean escuchadas. Y para eso la educomunicación, la alfabetización mediática e informacional es una llave fundamental para hacer de este mundo un lugar, yo sé que hace calor por allí, pero un lugar más cálido, más amoroso, más humano. Felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias. Silvia Bacher, representante da Unesco 1000 Alliance América Latina e Caribe, conversou conosco aqui no webcast Imprensa Jovem. Daqui a pouco a gente volta com o Guilherme Aro. E aí, Guilherme, preparado já para as perguntas para as meninas? Preparado, sim. E Silvia, muito obrigado. Com certeza foi uma conversa que acrescentou todos nós aqui e todos que estão participando do programa. Pequeno intervalo, a gente volta já já. Parabéns, gente. Daqui a pouco a gente volta. Toma uma aguinha aí, já tá voltando, tá? Gente, o som.
De volta com o webcast Imprensa Jovem, diretamente este programa aqui do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, e também a gente tem o apoio do Núcleo de Educação e Comunicação da USP, Unesco Mil Alliance América Latina e Caribe e realização do Núcleo de Educomunicação da Prefeitura de São Paulo. Que bom ter você por aqui, a gente está de volta e ainda tem 4 convidadas que participam de projetos e programas governamentais do estado do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, da cidade de Lins e de São Paulo. A gente vai conhecer as nossas participantes agora. Georgia Costa da Silva, Ana Adelaide Ortega, Emily Grazielli de Paula Pereira e Vitória Calado da Silva. As 4 meninas que vão conversar com a gente ainda aqui nesse podcast, nesse videocast, nesse webcast, enfim, em todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Eu vou apresentar cada uma delas para vocês conhecerem e vou passar a bola direto aqui para o Guilherme Aro, que vai trazer perguntas para elas, tá bom? Então, olha só quem é quem aqui. A Georgia é estudante da Escola Municipal Marechal Alcides Etchegoyen, presidente do Grêmio Estudantil, representante dos projetos A Marechal Taon e Marechal News. As 2 iniciativas de jornalismo escolar fazem parte do projeto Andar. O projeto Andar é da Agência de Notícias de Alunos da Rede Multirio, Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. A Ana Adelaide Ortega é estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e pesquisa Mulheres Pantaneiras. É bolsista do programa Cidadania Viva, Secretaria Estadual de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania do Mato Grosso do Sul. E a Emily Grazielli de Paula Pereira é estudante do 1º ano do ensino médio, é membro do Imprensa Jovem Olaria e fundadora do Clube Juvenil do Saúde Planetária de Lins e também do Brasil. É do Imprensa Jovem Olaria, Secretaria Municipal de Assistência Social de Lins, no estado de São Paulo. E a Vitória Calado da Silva, vocês vão conhecer agora. Mulheres guerreiras, forjadas na adversidade, lutam diariamente contra a desigualdade. Do lar à rua, enfrentam a falta de oportunidade, esmagando estereótipos, desafiando a normalidade perante a sociedade. A mulher que é vista como frágil e submissa, que luta diariamente por igualdade e justiça. A mulher que é mãe, filha, irmã, amiga, que desafia as barreiras, que faz do medo força para resistir. São mães, são trabalhadoras, são guerreiras incansáveis. Enfrentam o sistema, a injustiça e a invisibilidade. Lutam por seus direitos, por igualdade, por liberdade e mostram ao mundo sua potência, sua resiliência, sua verdade. Enfrentam a luta por reconhecimento, o abafamento de suas vozes, num mundo que as quer silenciosa, sem questionamento. Entretanto, contem sua história e retratem a voz das mulheres caladas e proporcionem a revolução por meio de suas falas. Violência, machismo, opressão, reivindicamos nosso espaço, nossa voz, nossa libertação. Enfrentamos o assédio e o medo, mas resistimos, insurgentes, em busca de um novo enredo. Temos potência na voz, temos resistência na voz, temos vivência na voz, e tudo que nós temos é nós. Toda mulher é fogo, é resistência. Na luta diária mostramos nossa essência. Com garra e coragem, quebramos as correntes, elevamos a voz, não se calamos. E o principal, a gente não se rende. Enquanto cita a potência feminina, cita a força, a beleza, a voz que não se cala. Mulher, você é revolução em movimento. Emana poder, transforma a realidade e não se abala. Ela é aluna do 8º ano da MF Paulo Duarte, presidenta do Grêmio Estudantil, eleita vereadora mirim e repórter do Imprensa Jovem, aluna monitora, poeta e slammer, como vocês acabaram de ver. O webcast Imprensa Jovem conta com a participação, contou com a Silvia Bacher, a gente conversou com ela agora há pouco, que é diretora da Mil Alliance América Latina e Caribe, e também a gente vai ter agora o Guilherme Aro, que vai bater um papo com essas meninas. E aí, Guilherme? Preparado? Perguntas preparadas? Agora é com você. Perguntas preparadas, parabenizar a Vitória pela poesia dela, ótima poesia. Eu vou trazer pelo menos aqui 2 perguntinhas para as meninas, porque diferentes cidades, diferentes localidades, eu acho que é importante a gente ouvir de cada uma, né? E primeiramente começar pela Georgia, que é do Rio de Janeiro, né? Você puder estar contando para a gente, Georgia, um pouquinho das suas experiências participando do Projeto Andar, né? E os desafios que você enfrentou, seja com outras pessoas,
ou que estejam interligadas com as experiências que você teve. Ok. Bem, ao falar dos projetos que eu já tive participação, não posso deixar de falar de momentos incríveis e desafiadores, tais como entrevistas que precisei pensar na hora em perguntas elaboradas, pessoas que precisei liderar, pesquisas que me dediquei como nunca, quebra de bloqueio criativo que diversas vezes precisei forçar, entre outras. Um dos momentos que tanto eu quanto todo o grupo tivemos um grande anseio foi na nossa ida à Bienal do Livro de 2023. Fomos por conta da Andar, para falarmos do lugar, entrevistar pessoas, sermos entrevistados. Bem, no fim, acabei entrevistando com 2 colegas, o secretário de Educação. Todos nós sentimos muito orgulhosos e posso afirmar que, tão como dessa vez, como de outras, a gente sempre fica muito agradecido pelos momentos e da alegria que a gente tem, junto com a satisfação. Os maiores desafios para a gente sempre é lidar com o público, porque a comunicação às vezes pode não ser clara e não é todo mundo que consegue entender bem. Tá certo? Ai, desculpa, te cortei. Pode continuar. Também usando esse dia na Bienal do Livro como exemplo, lidar com muitas pessoas em um lugar barulhento sempre traz muita dificuldade para a gente como equipe. Tá certo, muito bom. Ouvir seu depoimento. Deu para ver que você citou a dificuldade, mas também as partes boas na Bienal. E faz parte, né? Que nem a gente conversou com a Silvia, a questão da comunicação, ela vai estar trazendo esses 2 lados da moeda. Mas foi muito bom ouvir suas experiências, deu para ver que você falou com um sorriso no rosto. Então, com certeza, foram coisas que te acrescentaram muito, né? Tem uma coisa legal que ela trouxe que é prática, né? A educomunicação, ela não se dá somente no campo teórico, ela se dá no mundo prático, na realidade de ir lá e a realidade se abate sobre você. Você vai para a Bienal do Livro, você não sabe o que pode acontecer, você está com milhares de pessoas em volta, com gravador ou celular na mão, câmera, né? E então não existe uma separação entre, quando se faz educomunicação, entre aquilo que é teórico, que está na universidade, é importante que esteja, e ao mesmo tempo a molecada na rua lá, fazendo entrevista, conversando com os autores, enfim, esses detalhes todos aí. Achei muito bacana também. Sim, com certeza. A gente vai passar agora para Ana Ortega, do Mato Grosso do Sul, se ela puder acrescentar para a gente também as experiências dela. Claro, vamos lá. Ana Ortega, com você. Desculpa, Ana. Vou repetir a pergunta para você. Os desafios que você enfrentou, as experiências, porque, como eu disse no começo, cada uma aqui de uma localidade, ela do Rio, que contou pra gente, e você do Mato Grosso do Sul, talvez citar algumas diferenças. Então, como eu estou no meu 2º ano já de Cidadania Viva, vou situar mais ou menos vocês como funciona o Cidadania Viva, porque ele tem uma pegada diferente do Imprensa Jovem, do Andar, então vou citar vocês mais ou menos como é que funciona. Quando a gente chega no programa Cidadania Viva, você não consegue entender o que é educomunicação se você não vivenciar, se você não tiver a prática. E ao longo do meu processo de aprendizagem aqui, né, que o 1º ano foi como se fosse uma experimentação mesmo, uma oficina, a gente que é bolsista, assim como vocês, não temos uma formação jornalística, uma formação da área da comunicação. Eu sou da Universidade Federal, eu acho que eu sou a mais velha daqui, né, nessa questão até mesmo de graduação, mas eu nunca tinha tido essa experiência com entrevista, comunicação, e eu acho que isso ajudou muito no meu desenvolvimento, tanto pessoal como pesquisadora, quanto o meu lado comunicadora, que aflorou no programa, que era uma espécie de hobby que eu tinha, até mesmo com relação à edição. E o Cidadania Viva, ele funciona, como ele é uma lei estadual, ele funciona mais assim, a gente tem norteadores que levam a gente para eventos culturais, então essa questão da cobertura de eventos foi um amadurecimento mesmo que eu tive, a questão de abordar as pessoas, e é uma coisa que eu faço desde a área da pesquisa até a parte da entrevista, que é sempre humanizar o entrevistado, né?
não tratar aquela pessoa apenas como uma fonte, mas tratar ela como um ser humano também. E eu acho que isso que é o legal da comunicação, é você poder humanizar, né, as pessoas, humanizar essa questão da fala e democratizar o acesso, né, à informação. Que é como a Georgia falou, a gente usa uma linguagem informal, então a gente não tem aquela coisa de ficar na caixinha como jornalista. A gente tem essa informalidade que até mesmo faz com que pessoas de qualquer classe social possam entender o que a gente está falando. A gente cria conteúdos para que qualquer pessoa possa entender, uma linguagem simples, né? E, ao mesmo tempo, não é porque é simples que é um conteúdo raso. É um conteúdo que a gente pesquisa, entrevista, faz de tudo para tentar entregar o melhor material possível. Então, eu acho que nesse contexto, né, tipo assim, de ser uma lei estadual e tentar trabalhar a comunicação, a gente tem esse certo privilégio de poder estar dentro dos bastidores, poder estar perto de figuras grandes, né? Recentemente eu consegui uma entrevista com o Criolo MC, né, que é do Grajaú, aí de São Paulo. E, assim, para mim foi uma experiência, assim, nunca tinha entrevistado alguém desse nível, já entrevistei algumas outras figuras, assim, mais políticas, porque a gente que é jovem, né, a gente está sempre cobrando essas políticas públicas, então, para mim, poder ter tido acesso, né, a pessoas como Criolo, que são pessoas que são referência para o rap, para a periferia, para a gente que é da periferia, né, entende a importância disso. Então, eu acho que esses projetos, programas que fomentam a comunicação é justamente fazer essa ponte para poder tornar possível, né? A gente às vezes tem sonhos que não são reais, a gente pensa que não pode ser possível, mas esses programas, projetos, eu acho que eles dão ferramentas para a gente poder nos aproximar, assim. Ô, Ana, e aí, do ponto de vista prático, assim, vocês, em comparação com a imprensa jovem, vocês trabalham também em coberturas? Você tem uma pesquisa específica sobre isso? Como é que funciona? Assim, você passou por uma certa comparação com a imprensa jovem de São Paulo, por exemplo, mas a gente ficou mais curioso para saber também como é que funciona aí no Mato Grosso com vocês, assim. Vocês fazem esse tipo de cobertura de eventos também? Mato Grosso do Sul. Ah, perdão, Mato Grosso do Sul, que eu sei que o pessoal do Mato Grosso do Sul odeia quando a gente fala que é Mato Grosso só. Sim. Então, eu peço perdão aos sul-matogrossenses e a você. Sul-matogrossenses. Tá Tudo bom, bem. vamos lá. Então, essa questão da nossa pesquisa para entrevista, uma coisa que é bem interessante do programa Cidadania Viva é que a gente é um programa que basicamente visa agregar minorias, né? Nosso estado é a segunda população, a maior população indígena, né, do Brasil. Então, a gente também tem bolsistas indígenas, a gente tenta cumprir essas cotas para que todas as pessoas consigam ter acesso a não só poder ganhar a bolsa, né, que a gente ganha um valor para poder participar do programa, mas também uma forma de dar oportunidade dessas pessoas poderem ocupar espaços que fomentam arte, cultura, e esse é o principal ponto do Cidadania Viva. Nossa criação de roteiro, todo esse processo, ele foi muito bem pensado pela doutora Lisa Rodrigues, que é a coordenadora executiva do programa, né? Que ela teve... deixa eu só ler aqui o nome do orientador dela. Ismar Soares. Ninguém conhece esse cara. Ninguém conhece ele, né? Ela tá me falando aqui que ela pesquisou Multirio e imprensa jovem. Uhum. Então, eu acho que a gente tem sempre essa pegada assim, de tentar priorizar a entrada de bolsistas negros, indígenas, pessoas periféricas, LGBTs, comunidades que são assim mais invisibilizadas. E eu acho que aqui a gente tem uma troca muito que só se você viver aqui o Cidadania Viva você vai conseguir entender. Como você ter acesso a diferentes realidades e culturas, eu acabei tendo mais afinidade em trabalhar junto com os meus colegas bolsistas indígenas, porque eu vejo uma afinidade, né? Eu pesquiso comunidades tradicionais ribeirinhas na universidade, e são povos tradicionais, então eu acho que a gente tem muita coisa em comum, e o funcionamento também aqui do programa é baseado em uma hierarquia, assim, vamos dizer,
uma hierarquia de monitores, supervisores, coordenadores regionais, aí tem o coordenador geral e tem a coordenadora executiva, que é a doutora Lisa. E então a gente segue essa hierarquia para poder se organizar, porque não é fácil também você mandar em alguém para poder pedir um material. Você tem que ter esse senso de liderança mesmo. Então a gente segue essa hierarquia para poder produzir os conteúdos. Maravilha! Que experiência, hein, Gabriel? Guilherme. Incrível, Ana. É muito legal saber que o programa acabou conversando muito bem com a graduação que você está fazendo, né? E você se encontrou, você falou ali no começo em questão de edição e tudo mais, entrevistar o Criolo, que é fenomenal. Muito, muito legal mesmo ouvir que se encaixaram, né, os seus interesses. E a gente vai passar agora para Emily, para a gente perguntar para ela qual a importância que ela vê na educação midiática na formação dela como estudante brasileira. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, o programa Imprensa Jovem começou na ONG Lar em 2017. Lá eu tinha uns 10, 11 anos, e a gente gosta muito de participar dos eventos, fazer a cobertura, tudo. Por exemplo, teve um último evento que a gente participou, que foi sobre o câncer de mama. E a gente gosta de se preparar para o evento, fazer a pauta, a gente costuma falar o ponto-chave, que vai ser a pessoa que a gente vai entrevistar. Aí a gente pesquisa e a gente, quando a gente entrevista ou participa do evento, a gente tenta entender e estudar, né? Para a gente passar para a população brasileira, passar para a população jovem também, as informações certas, né? Porque hoje em dia tem muita fake news. Então, a gente tenta passar a informação certa, produzindo conteúdos, divulgando e editando também. E de forma ética. No começo foi um pouco vergonhoso, né, para todo mundo, até hoje entre pessoas com vergonhas, mas a gente perde porque a gente vai acostumando ao longo dos dias, sabe? A gente também faz programa de acolhimento para a pessoa se inteirar com a gente. E é isso. E a gente também, como eu não tenho mais idade para estar lá na instituição, como eu tenho 16 anos, então tanto a gente que era da Imprensa Jovem, tanto a Imprensa Jovem do bairro, a gente criou o Clube Mirim, que a gente trabalha também os ODSs. Emily, explica um pouco melhor para a gente como funciona esse contexto de trabalhar assistência social em Lins e imprensa jovem. Você falou algumas palavras-chave aí, acolhimento, a gente recebe as pessoas, mas como é que funciona isso na prática? Você vivendo isso lá, com quem são essas pessoas e onde é essa instituição onde você trabalha e qual é o papel da educomunicação nesse processo? Então, a instituição é uma instituição para jovens e crianças, né? Uma instituição carente. E eu estou como voluntária, eu era aluna, aí foi que eu entrei na Imprensa Jovem, tudo, mas como eu não tenho mais idade, então eu estou como voluntária para ajudar. E a assistência social, a gente costuma falar porque tem uma assistência social e ela ajuda, tanto ela ajudando a instituição, ela ajuda a Imprensa Jovem, entendeu? A Secretaria de Assistência Social lá de Lins acaba ajudando essa instituição e, por continuação, o próprio pessoal da Imprensa Jovem. É isso. Legal, que bom, né? Que trabalho diferente, assim, não necessariamente na rede de educação, né? Normalmente aqui em São Paulo a gente tem essa relação mais forte com a Secretaria de Educação de São Paulo e aí é no campo da assistência social. Muito legal, muito interessante, não é? Muito legal mesmo que você disse que não tem mais a idade suficiente para estar lá dentro atuando, mas agora você está como voluntária, né? E eu acho que isso mostra a importância que o programa teve em relação a você. E acho que são pessoas, a gente precisa de mais pessoas assim para a gente continuar aumentando e crescendo com o projeto. E eu queria perguntar para a Vitória também se ela tem uma opinião diferente, algo a acrescentar em relação à educação midiática. Bom, para responder essa pergunta, eu gostaria de também abordar a questão da voz estudantil. Como estudante, eu acho que isso é fundamental em todos os campos. E a Imprensa Jovem ela já tem muito tempo de fundação. E, consequentemente, quanto mais tempo de fundação, os estudantes têm mais local de fala. Ou seja, eles têm mais oportunidades. Eu, por exemplo, estou aqui por conta da Imprensa Jovem, é uma oportunidade incrível. E eu acho que quanto mais vai avançando, quanto mais vai passando por esse processo, os estudantes também têm local de fala. Então, é isso. Concordo, sim.
Muito legal ouvir isso de você, Vitória. Dá pra ver que você realmente tá muito contente, sorriso no rosto aí. E agora a gente vai voltar aqui pro Anderson pra gente ir prosseguindo. Vitória, como é que é seu trabalho no Imprensa Jovem aqui na rede? Bom, eu estou na Imprensa Jovem faz 3 anos. A gente faz a montagem da pauta, compartilhamos tudo aquilo que está ocorrendo com a professora, coordenadora, e a gente vai conversando entre nós para poder colocar em prática aquilo que a gente está pensando. Assim como, se eu não me engano, a Ana falou, eles fazem um processo para poder colocar em pauta no evento. Então, a gente se prepara muito tempo antes, vamos montando as perguntas e também vamos separando em funções. Porém, ninguém tem uma função definitiva, todo mundo está ali trabalhando junto, em conjunto. E vocês fazem normalmente vídeos, áudios? Qual que é a escolha de vocês? Tipo de mídia que vocês usam mais? Normalmente, a gente usa vídeo por conta que a gente também quer o audiovisual, né? Então, E aí vai pro YouTube. isso. Normalmente, também, a gente posta no nosso Instagram, porém, a gente está querendo ampliar o nosso espaço de... E tem um professor mediador que trabalha com vocês normalmente? Normalmente, esse ano está sendo a professora Regina Maria Nara, porém, o Imprensa Jovem também teve a colaboração da professora Aline, que foi nossa professora coordenadora do ano passado. Tá. E aí, como é que vocês usam o equipamento da escola? Está disponível? Tem sala específica para isso? Vocês usam os computadores, usam celular? Para quem não conhece como funciona um grupo de imprensa jovem da Prefeitura de São Paulo, lá na prática, lá no chão da escola, como é que funciona para vocês? Bom, a gente utiliza o equipamento que a escola fornece, também aquele equipamento que está ao nosso alcance, e muitas das vezes a gente também utiliza o equipamento que a professora fornece. Esse ano, como está sendo a professora Regina Maria Nara, a gente vai utilizando os equipamentos que ela nos dá. Ela que é o anjo de vocês, Isso. então, né? E aí tem microfone, essas coisas. Normalmente, quando vocês chegam, assim, para cobrir um evento, para fazer uma atividade na escola, como é que é a recepção quando a galera vê o celular ou o microfone na frente, assim? Tanto para vocês que estão segurando, como para quem também está recebendo as perguntas. Bom, o pessoal já nos conhece um pouco pelo nosso colete, que ele é um colete laranja, que tem o nome da escola, o nome do projeto, Imprensa Jovem, e a gente utiliza normalmente o microfone de capela. Então, a gente prende aqui e vai fazendo as perguntas. Maravilha! Experiência prática, direto aqui para a gente conversar, né? Que bom. E ela é slammer, para quem acompanhou, ou então para quem não acompanhou, volta um pouquinho que vocês vão ver ela declamando aqui uma poesia. Eu acho muito curioso que a molecada hoje em dia, quando vai fazer poesia, não põe mais nas estrofes, assim, um verso e embaixo outro verso, embaixo outro verso. Não, eles fazem tudo num parágrafo só. Parece um texto direto, já viu isso aí? Eu já vi, mas eu ainda prefiro separar em estrofe. Ah, tá bem. Eu, recentemente no Museu da Língua Portuguesa tem lá algumas músicas, né? E aí uma delas é assim, toda como se fosse um parágrafo. Não vou lembrar qual era o autor lá, mas tinha uma lá. Tá a música do Chico Buarque, tem música da Marília Mendonça, tá mal barato. Então, recomendo também para quem quiser ir no Museu da Língua Portuguesa, vale a pena, né? O pessoal que gosta aqui, quem está em São Paulo, quem vem visitar, é um excelente passeio, principalmente quem está na rede pública. Ô, Carlos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer para o pessoal, para os alunos irem lá no Museu da Língua Portuguesa e fazer uma cobertura lá também, não é? Assim como esse monte de equipamentos culturais que a gente tem aqui na cidade de São Paulo. Com você, Guilherme, o que a gente tem mais aí para conversar com essas meninas? Cara, eu queria perguntar como funciona a interação entre o pessoal mais novo e mais velho, se vocês têm muito essa distinção da função que cada um faz ou se vocês motivam eles... Se vocês motivam eles a interagir mais, tentar aplicar mais o que vocês estão aprendendo junto, ou se é algo gradual para todo mundo ir aprendendo e melhorando. Bom, na minha escola tem Imprensa Jovem e também tem Imprensa Mirim. A Imprensa Jovem ela atua do Fundo 2 e a Imprensa Mirim atua no Fundo 1. Consequentemente, como a Imprensa Jovem tem mais tempo de fundação, assim, na nossa escola, a gente tem mais experiência. E a gente tem aquele contato com a Imprensa Mirim e vamos postando, tipo, tendo aquela interação para que eles possam aprender mais conosco. E a gente vai passando as informações. Já teve evento que cobrimos Imprensa Mirim, Imprensa Jovem juntas. Então, a gente vai passando as experiências, também dando aquele apoio para poder aprimorar eles, já que eles também são a próxima geração da Imprensa Jovem. Sim, o pessoal mais novo vê muito esse espelho em vocês mais velhos, então. Legal.
Muito bom. Tô aqui conversando com o Carlos aqui, que ele fica dando dicas pra gente da produção, né? Acabou, não começou, Só não sei o que na lá. mímica ali, né? Vou voltar lá na Geórgia, que tá no Rio de Janeiro, para conversar com a gente. Ô, Geórgia, dá aquele plá final, assim, aquele... Como é que fala aí no Rio de Janeiro quando a pessoa vai dar suas considerações finais? Conta pra gente esse contexto aí. Nós estamos vivendo aqui o São Paulo 40 graus hoje, um pouquinho de Rio de Janeiro aqui, só que sem a vantagem da praia. Pode repetir a pergunta, por favor? Minha pergunta é a seguinte, para você dar... Como é que vocês falam aí no Rio de Janeiro quando vai terminar a coisa? Porque a gente está aqui encerrando, queria ouvir suas palavras finais. Ah, Acabou, mano, é isso. Foi isso. Melhor pra terminar do que... Obrigada. É isso, tipo isso. Ô, Georgia, vamos fechar por aqui. vamos então, fechar essa parada então, dá uma mensagem final pra gente aqui, eu vou pedir depois também para as outras meninas, para dar uma mensagem final, já que a gente tá nessa troca de estação aí, não sei como é que tá no Rio, mas aqui a gente tá de São Paulo 40 graus. Calor. Então, trabalhar com a educação midiática é um enorme prazer. Fazer parte da Andar é um grande privilégio, uma grande experiência. Pesquisar, escrever, redigir textos, fotografias, é algo com o qual eu nunca imaginei trabalhar. Finalizando, eu gostaria de enfatizar que estar fazendo parte da Andar é um capítulo importante na minha trajetória como estudante da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro. E eu agradeço a todos que participaram disso comigo. A gente que agradece você, mulher. Valeu demais, Valeu, Georgia. gente. Muito bom, muito bom. Vamos ouvir então as palavras finais aí da Ana Ortega, diretamente do Mato Grosso do Sul. Também, a gente está vivendo também aqui o Mato Grosso 40 graus aqui em São Paulo, viu, Ana? Então, gente, tem que tomar cuidado aí com a ebulição global, né? Vamos Exatamente. tentar... eu acho que é basicamente isso. Tentar seguir a Agenda 2030, que é super importante. A gente está tendo os efeitos disso agora, porque aqui também está muito calor. Eu quero agradecer, a Silvia saiu, né? Mas eu quero agradecer pela oportunidade de poder falar com ela, poder estar conhecendo essas meninas que são super talentosas e tem uma performance assim muito, muito significativa. E eu estou também muito feliz porque são mulheres hoje, muitas mulheres na apresentação. Eu sempre gosto de dar esse foco no gênero, porque eu trabalho com essa questão do gênero, e eu acho que foi super importante ouvir vocês, de idades bem diferentes da minha. Se eu não me engano, é a Vitória, que é do 8º ano. Oitavo. Oitavo. Você fala muito bem, eu tenho que te dar os parabéns. E eu acho todas vocês muito inteligentes e eu gostei muito de conhecer vocês e estar tendo essa oportunidade. Também agradecer ao programa Cidadania Viva por ter me dado essa oportunidade de falar com vocês. E... Oi? Ah, tá. A minha chefe, que eu chamo ela de chefe, tá, gente? Mas é a coordenadora. Ela falou para vocês acompanharem a gente no Cidadania Viva MS, que é o nosso Instagram. E basicamente lá tem um pouco de tudo que a gente faz. A gente tem blog, podcast também. E eu queria que vocês dessem uma olhada, divulgassem para os amigos de vocês. Todo mundo está de parabéns, a organização. E basicamente é isso. Agradecer ao Carlos, principalmente, que ele foi uma das pessoas que veio dar oficina para a gente aqui, né, no Mato Grosso do Sul. Participou de alguns eventos em Bonito também, dando oficina para o pessoal. O Carlos ensinou muita coisa para a gente. E é isso. Obrigada. Foi um prazer conhecer vocês. A gente que fica muito honrado de ter recebido você, viu, Ana, aqui nesse bate-papo no webcast Imprensa Jovem. Palavras finais da Emily Pereira. Eu queria agradecer por esse momento de fala
que para mim é muito importante a imprensa jovem, e que seja muito importante para todos os jovens, e que os jovens tenham protagonismo. E muito obrigada por esse momento de fala, porque é um momento de fala dos jovens, e muito obrigada. E é muito importante para a gente. E se não fosse a imprensa jovem, eu não estaria aqui. Queria agradecer. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença, pelo bate-papo com a gente aqui. E por último, ela que está aqui nos estúdios, que está aqui no estúdio nosso, Vitória da Silva. Ou você prefere como? Vitória Calado da Silva ou Vitória da Silva? Vitória Calado. Vitória Calado. Pronto. Bom, minha mensagem final tem foco nos jovens. Gostaria de falar para vocês fazerem a voz de vocês ecoar em todos os ambientes. Então, façam que vocês ecoem a voz com potência. Já para os adultos, eu peço que vocês impulsionem os jovens a fazer isso, deem o apoio necessário. E também gostaria de agradecer a toda a equipe da Imprensa Jovem, agradecer a Jorge, a Ana e a Emily. Foi um prazer compartilhar esse ambiente com vocês. Muito obrigado, foi um prazer também estar com você aqui, dividir o espaço, ver você fazer ao vivo aqui o slam, não, a poesia, né? Enfim, todo esse trabalho que é super legal. Você faz batalha também, não? Faço batalha de rima. Faz batalha de rima também, então. É poder, né? Mulherada poderosa hoje, as jovens empoderadas aí, Guilherme Aro. Muito obrigado por dividir comigo. Hoje a gente não combinou, mas os dois viemos de azul. É Novembro Azul. Tá certo. Inclusive, né? Obrigado, viu, cara? Valeu pelo bate-papo aqui. Eu que agradeço, que isso foi incrível. É muito conhecimento trocado aqui, uma oportunidade que nem as meninas falaram, é maravilhosa. Valeu demais, gente. Que bom, né? Esse programa muito bacana que nós tivemos aqui, que foi bem legal. A gente conversou sobre educomunicação e fizemos aqui ó, uma roda, né, de conversa. Já falamos com a Silvia da Unesco e muito mais coisas aqui nesse webcast. A gente volta daqui a pouquinho. Continue por aqui. Queremos um mundo melhor. Queremos respeito. Queremos fraternidade. Queremos igualdade. Queremos justiça. Queremos paz e amor. Parem de braveza. Não podem guerrear. Amizade e não mortes. Mensagem de paz para todos vocês. Muita paz. Prédios destruídos, armas, tiros, caças. Chega. Nós, os jovens do século XXI, acreditamos no que o Velho Castro diz. Os ingredientes da paz são o pão e o amor. Amor. Estamos passando por muitos momentos difíceis. É triste ver os interesses acima da vida. A falta de união, os discursos de ódio prejudicando os mais inocentes seres. Temos que respeitar o espaço e o posicionamento de todos. Em meio a tantos conflitos, nós conseguimos perceber o impacto do preconceito e a intolerância contra o próximo. E é nesse momento em que devemos buscar a união e a fé para o nosso futuro. A paz não tem interesse político. A paz não tem intolerância religiosa. A paz não tem disputa territorial. A paz não tem inimigo étnico. A paz não tem ganância por dinheiro. A paz é respeito, diálogo e amor. As crianças têm direito à paz e também a outros direitos. Vamos ver com o pessoal da Roda dos Sentimentos? As crianças têm direito a ser feliz. A criança tem direito a estudar. A criança tem direito a se alimentar. A criança tem direito de ser livre. A criança tem direito a lazer. A criança tem direito em brincar. As crianças têm direito à paz! Olá, eu sou a Yasmin da Imprensa Jovem da Escola M. Boimirim 2. Lembre-se sempre de que a paz começa em nossos corações e se espalha para o mundo. Ao nosso redor, mantenham o amor, a esperança e a paz como seus guias. E assim, nosso legado será um mundo melhor para todos. Com carinho e esperança da Imprensa Jovem. Em meio à turbulência da vida, é importante buscar a paz interior e manter a esperança acesa em nossos corações. Acredite que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre haverá uma luz no fim do túnel. Lembre-se que tudo passa e que a cada novo dia sempre haverá uma oportunidade de recomeçar.
Nyandevaye Menzukpe. Pamente Jaiko Puram Pamene. Jareko Alkatu Pura. Jareko Manangato Koyutu. De volta com o webcast Imprensa Jovem, batendo esse papo legal aqui, mais um bloco interessante comigo, o Guilherme Aro, que é aluno da Belas Artes e está conosco aqui. A gente vai conversar nesse bloco agora com a Lisa Costa, lá de Mato Grosso do Sul, também do Cidadania Viva, a Joelita, do Imprensa Jovem de Lins, e o Fábio, que também é da Andar, lá do Rio de Janeiro. E temos a oportunidade também, já está com a gente aqui no estúdio, de conversar com o Carlos Lima, que é o coordenador do Núcleo de Educomunicação da Prefeitura de São Paulo. Com esse eu tenho que tratar muito bem, porque ele é chefe, aí ele fica bravo comigo depois, se eu tratar ele mal. Tem que tratar bem todo mundo, né? Não só por isso. E o Carlos também tá de azul, né, Carlos? Olha, tá de novembro azul também. Todo mundo combinou, novembro azul, hein, gente? Atenção, homens. Aí, meninos e meninos, só os meninos. As meninas foi outubro rosa. Mas podem apoiar também, né? Pode apoiar. Meninas, conversem com vossos maridos para eles tomarem cuidado. É isso aí. É isso aí. Bom, Guilherme, então tem pergunta para o pessoal aí, a começar pela Lisa Costa, lá do Mato Grosso do Sul. Perfeito. É uma pergunta que, na verdade, eu queria ouvir um pouco de todos, da Lisa, da Joelita e do Fábio, e se o Carlos puder agregar para a gente em seguida, que a gente ouviu dos jovens aqui, né? Inclusive a Vitória, ela falou que o importante dos adultos é também darem a voz aos jovens, além dos jovens terem de se impor, de falar. E qual que é a visão, Lisa, que você tem vendo como esses jovens estão progredindo, as atitudes deles, no seu ponto de vista que é organizadora? A Lisa vai trocar aqui de lugar comigo, porque ela tinha confundido, ela acho que ela não ia aparecer, daí a gente vai trocar de lugar aqui, ela vai responder. Tranquilo, obrigado. Tá, podemos seguir então? Joelita, se você já quiser adicionar para a gente o seu pensamento em relação aos jovens, pode estar conversando com a gente já. Olá, pessoal, que programa bacana! Parabéns pela equipe que está organizando. Então, vamos lá, o dar voz para os jovens, né? O que isso representa aí na formação dos jovens? Porque a gente sempre, né, articula, reflete sobre o dar a voz. A gente vê que os jovens já têm voz, né? O que os programas e os projetos nessa linha promove o espaço, né, para que eles falem e a escuta, principalmente a escuta. Então, os jovens gostam de ser escutados. E os projetos, né, de educação midiática, de educomunicação, é forte na promoção desse espaço e na escuta, no acolhimento dos jovens. Então, acho que é o ponto aí, né, sobre o dar a voz. Então, quanto mais espaço para que esse jovem participe. Esse momento foi muito importante, né? Vamos falar do caso da Emily, né, que é aqui da imprensa Jovem de Lins. Foi muito especial para ela esse momento aqui agora, porque esse momento agora é uma escuta, é um espaço de voz. Tá? Então, ela se preparou para esse momento, né? E a gente conversei sempre com ela, faço, Emily, é o seguinte, no webinar, né, esse momento é seu, fale o que você estiver sentindo, fale o que o seu coração, né, mandar, ou escuta, né? Escuta as pessoas que estão ali, né, falando, e a partir dessa escuta, né, você prepara a sua fala. Tá? Então, é isso. Então, e as pessoas, né, do evento vão te escutar, né, e a partir de que eles vão escutar você, então eles vão preparar perguntas para você com relação a isso, com relação à sua fala. Então, né, é essa a articulação, né, a reflexão que a gente tem com os jovens aqui sobre o ter voz. Perfeito, Joelita. Sim, ótima resposta, muito bom a vista de você. A Lisa está com a gente aqui já deu para se arrumar. Se puder acrescentar para a gente agora, por favor, Lisa. Ok. Bom, boa tarde a todos, todas. É um prazer estar aqui. Queria agradecer aí a todos os apoiadores, né, dessa iniciativa, Belas Artes, do Núcleo de Comunicação e Educação, a Prefeitura de São Paulo. Para nós aqui, né, representando o governo de Mato Grosso do Sul, é sempre um prazer poder falar um pouquinho aqui, né, da região centro-oeste do Brasil.
Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito emocionada porque a minha pesquisa de doutorado foi sobre o Rio e São Paulo, Multi-Rio e Imprensa Jovem. E eles estão aqui representados. Então, parece que é um sonho, né? Eu estar agora no Cidadania Viva com outro programa, sendo que eu tive 2 referências em políticas públicas aqui junto, agora todos, né? Então, isso é muito emocionante, né? Agradecer também ao meu querido orientador de doutorado, Ismar Soares, que, sem sombra de dúvida, é uma grande referência e sempre me incentivou em relação às políticas públicas. Eu fico muito feliz de ver esses jovens aí, tão novos, já tão empoderados, já tão protagonistas das suas ações. O Cidadania Viva, ele vem muito na educação não formal, né? A gente entra na educação não formal, dentro de uma secretaria que tem todas essas atribuições, né, de cidadania, cultura, agora a gente tem esporte, tem turismo, então tem pautas também que colaboram, né, para essas coberturas, e uma característica muito peculiar de um estado, né, que tem aí um bioma como o Pantanal, né, que a gente também está sofrendo as consequências da questão ambiental, como todos sabem. Por isso, a Agenda 2030, desde o início do programa, foi relacionada, incorporada na ideia de dialogar com a educomunicação. A educomunicação, a nossa perspectiva é igual ao Núcleo de Comunicação e Educação, né, da Universidade de São Paulo, é uma lei aqui. Então, esse programa é uma lei estadual. Eu acho que isso, para nós, é uma grande assim, evolução e uma grande referência, né? Porque a gente pode trocar de governo, mas a gente sabe que a gente tem uma política e, se Deus quiser, cada vez mais uma política de Estado. E eu acho que é por aí que a gente consegue fazer e trazer assim benefícios para a sociedade de maneira geral. No mais, assim, do Cidadania Viva eu sou suspeita, eu tenho jovens, né? Eu estou aqui com o Caio, não sei se eu consigo mostrar o Caio. Olha lá, Caio, dá um oi lá pro pessoal. Oi, pessoal. O Caio tem uma pauta, né, Caio? O Caio é um dos jovens que nós temos, né? Uma pessoa com deficiência, um jovem que faz tudo. Então, assim, a gente tem aqui indígenas, nós temos jovens com deficiência, nós temos negros. Então, eu acho que o público do Cidadania Viva é muito peculiar para esses jovens verem uma realidade diferenciada. Inclusive, um dos nossos pilares é o Prosa Cidadã, que são rodas de conversa. Eu sou muito a favor de que, antes da gente ir para a tecnologia em si, no ambiente digital, se tem o diálogo na sua essência, o olho no olho, é a roda, é o lugar de escuta e é o lugar de fala. Eu acho que essa talvez seja um dos segredos nossos. Gratidão, senão eu falo demais, jornalista também. O primeiro lugar da comunicação que a gente tem é o próprio corpo, né? É onde ela começa e onde termina. Se a gente não tiver o corpo como meio de comunicação, a gente esquece de todo o resto, né, Joelita? Perdão, a Lisa, né? Não é Lisa? Sim. É isso aí. Bora lá, meu filho. Tem mais 2 aí pra gente conversar. Perfeito, vamos agora jogar. Eu esperando você concluir com a Lisa, pô. Conversar agora um pouco com o Fábio. Fábio, a gente ouviu do pessoal, né? Inclusive na Bienal, eles falando do desafio deles, de chegar ali e conversar com o pessoal, porque o bom da comunicação é isso, né? A gente, que nem a Silvia falou lá no começo, de não ter fronteiras e tudo mais, mas tratar com pessoas muitas vezes não é fácil também. E eu vi agora de você, né, que é um dos organizadores, os desafios que você enfrenta também, não só... A gente não quer só ouvir os desafios que os jovens estão enfrentando. Bem, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Eu vou pedir a gentileza do professor Renato e da Geórgia, da Escola Municipal Marechal Cid Zettigoin. Nesse momento, os organizadores me sinalizaram para que vocês possam continuar acompanhando a live pelo YouTube, tá? Fora do nosso link do Google Meet. É só porque eu não tive oportunidade de falar com vocês no privado, mas vocês podem seguir conosco no YouTube, tá? E aqui é assim, gente, comunicação em tempo real, falando ao vivo, misturando bastidor com na frente da câmera, enfim. É assim mesmo que a gente organiza. E eu vou responder a sua pergunta, Guilherme, mas eu acho importante primeiro
agradecer ao professor Carlos Lima pela generosidade do convite, em nome da Multirio, em nome da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, parabenizar a Geórgia, que falou brilhantemente. O áudio do núcleo está aberto, gente, está vazando um pouquinho para mim aqui. O áudio de alguns dos participantes. Acho que é do próprio núcleo de Educom. Parabenizar a Geórgia por essa participação, parabenizar o professor Renato também, que é um dos coordenadores do podcast A Marechal Taon, e o outro professor também chamado Renato, que coordena o projeto do jornal Marechal News. E é interessante a gente contextualizar de onde vêm esses projetos. E tudo isso chega na resposta à sua pergunta, Guilherme, porque a gente precisa contextualizar, porque não é todo dia que nós temos a oportunidade de apresentar a Andar para outros estados brasileiros e, por exemplo, para o público de São Paulo, para o público do estado do Mato Grosso do Sul. Então é por isso que eu faço uma contextualização mais ampla e eu peço a licença e a compreensão de todas e todos. Esses projetos da Marechal Alcides Ettigoni vêm da Vila Kennedy, um bairro periférico da zona oeste do Rio de Janeiro, um território guerreiro que tem 2 projetos potentes, desenvolvidos de modo incrível por esses 2 professores e por essas alunas e alunos. Então, acho importante nós pontuarmos isso também, né? E contextualizar um pouco para o público que nos assiste o que é Andar. Porque é natural que vocês do Imprensa Jovem conheçam mais o projeto do Imprensa Jovem mesmo, né? O que é absolutamente natural por ser do território de São Paulo. Então, por isso que eu faço uma contextualização para o público que nos acompanha nessa tarde do que é a Andar. A Andar é a agência de notícias dos alunos da rede. Ele é um projeto desenvolvido pela Multirio, né? Uma articulação de esforços com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que tem por objetivo articular, desenvolver uma grande rede de trocas e colaboração entre estudantes, professores, comunidade escolar, em torno de projetos de jornalismo estudantil, de diferentes mídias e formatos que são desenvolvidos em todas as CREs, as Coordenadorias Regionais de Educação aqui do Rio de Janeiro. Então, a Andar reconhece práticas mídia-educativas, práticas de jornalismo escolar. A Andar potencializa, contribui para desenvolver e aprimorar essas iniciativas e, desse modo, estimula o surgimento de novas práticas dentro da rede, né? A Andar está baseada em alguns pilares, os pilares da mídia e educação, que é como nós, aqui do Rio de Janeiro, utilizamos o termo. A professora Lisa, do Cidadania Viva, eu vejo que concorda e conhece, né, por ter pesquisado a Multirio. Então, eu vou pedir a licença também de tratar o termo como mídia e educação, pedindo também a compreensão de todas e todos que nos ouvem. Então, os pilares da Andar, da mídia e educação, das tecnologias digitais de informação e comunicação, as TIDICs, o pilar da cultura digital, do protagonismo estudantil e a valorização das boas práticas pedagógicas das nossas professoras e professores da rede municipal do Rio de Janeiro. E, por fim, o que está compondo a Andar? Visitas às escolas da rede, oficinas práticas para estudantes, encontros de formação para professores, seminários, enfim, nós temos um percurso formativo online voltado para professoras e professores da rede, que está disponível na Escola de Formação Paulo Freire, a nossa EPF aqui do Rio. E essas produções dos alunos e alunas da rede, sejam de jornal escolar, seja de podcast, seja de redes sociais, gerenciamento de redes sociais, de produção de texto jornalístico, fotojornalismo, essas produções estão disponíveis no site da Andar. A Andar possui uma plataforma online
que está disponível para quem é da rede e para quem é de fora da rede. Então, eu faço um convite ao público que nos acompanha nessa tarde, ao público do estado de São Paulo, ao público do estado do Mato Grosso do Sul e também aqui do Rio de Janeiro, que possa acessar o site da Andar em www.multi.rio/andar. Finalizada a contextualização, Guilherme, eu volto à sua pergunta sobre os desafios, tá, que nós encontramos nessa trajetória, que são muitos, né? São muitos no sentido, como a Geórgia pontuou, a cobertura da Bienal do Livro Rio desse ano foi um desafio muito grande que nós superamos. Nós vencemos esse desafio com muita articulação, dedicação, parceria entre a Multirio e a SME, as CREs, as equipes gestoras, as coordenações pedagógicas, as professoras, professores, estudantes, todos em parceria para nós fazermos essa cobertura coletiva na Bienal do Livro Rio. E o desafio que se coloca nesse momento é nós garantirmos a sustentabilidade desse programa e a sua ampliação como política pública, né? Nós começamos a andar ali em julho de 2022, nós temos cerca de 1 ano e meio de projeto, né? E nós valorizamos todo o processo da Andar, não apenas o produto final, que seria o site. Então, nos estimula muito mais o processo do que o produto final pelo produto final, né? E nós começamos com 11 escolas, uma representante de cada CRE da cidade, né? E hoje em dia nós temos 37 escolas conectadas na Andar e nós queremos alcançar 80 escolas até o final de 2024. Né? Então nós queremos nos aproximar cada vez mais do chão da escola, fortalecer as ações locais, visitas aos territórios, para fazermos as oficinas com alunos, para reforçarmos os encontros de formação com professores, enfim, ampliar a atuação da Andar e dar cada vez mais visibilidade às produções das alunas e alunos da rede, porque, como muito bem disse a Joelita, e com isso eu encerro a minha fala, que eu sei que eu já estendi o meu tempo, e eu peço a compreensão de todas e todos, mais uma vez, agradeço por isso. Como a Joelita pontuou, os jovens têm voz. Nós não temos que dar voz aos estudantes, porque eles já têm. A Joelita falou brilhantemente bem sobre isso, né? Então, nós temos apenas que contribuir. Nós somos elementos que contribuímos, supervisionamos, mediamos, coordenamos para que essas produções estejam cada vez mais potentes. Muito obrigado. Perfeito, Fábio, muito obrigado. Os ideais, a motivação desse projeto é maravilhoso e mais maravilhoso ainda é o reflexo que ele tem nos jovens, né, na sociedade no geral, e que essa vontade de alcançar as 80 escolas seja realizada. E a gente passa agora aqui para o Carlos para encerrar. Bom, gente, foi uma reunião de amigos, isso é muito importante, fazer parte desse pool de colegas que trabalho com política pública para trabalhar a questão da relação da educação com a comunicação e pela comunicação é muito importante. E sobre a comunicação. E sobre a comunicação também. Então, como uma liderança do programa Imprensa Jovem aqui de São Paulo, a gente fica muito feliz da gente poder apresentar, né, o potencial do protagonismo dos estudantes e celebrar 18 anos. Esse é o melhor dos legados que a gente tem em relação ao programa, que atravessou governos, se tornou uma proposta educativa, né, de promoção de educação midiática, de educomunicação, de mídia educação, seja qual nome for, a gente está valorizando essa formação do estudante para ser também leitores críticos da mídia. Então, quero agradecer a todos os colegas aí, Cidadania Viva,
pessoal do Imprensa Jovem Lins, Andar, né? Andar, eu tive o privilégio de ser convidado para fazer uma formação o dia inteiro lá, para falar do Imprensa Jovem, e estou muito feliz, né, pelo resultado que a Andar tá aí conquistando, né, fazendo parte também dessa formação para a educação e a mídia para os estudantes cariocas, e agradecer também a grande abertura e parceria que nós vamos fazer com a Belas Artes, né, o Pedro e o Anderson, que está ali do outro lado, eles realmente ficamos um ano meio que namorando essa parceria para a gente começar a fazer um programa que envolva estudantes de jornalismo, de comunicação, aqui da organização, e estudantes do Imprensa Jovem, uma relação de estudantes com universidade, que a gente já tem uma experiência com uma outra universidade, com a revista Imprensa Jovem, aqui eu acho que certamente vai dar muito certo. Tá? Então, eu queria só agradecer muito o apoio de todos, a Silva Batcher, que assim, nos presenteou nesse encontro de hoje, batendo papo com os jovens, e as meninas. A gente fez um painel só de meninas, porque elas merecem. A gente sabe que o estudante tem voz e as meninas precisam muito mais ter espaço para poder falar, para poder se apresentar. Então, agradeço o Anderson, né, que é o nosso comandante aqui da conversa, e o Guilherme, que brilhantemente fez uma mediação magnífica. Então, agradeço todo mundo, e é isso, gente. Esse foi um presente de aniversário que a gente ganhou esse ano, que completamos 18 anos. A gente que agradece, viu, Carlos, por essa experiência, por essa oportunidade também de estar junto, né, de conversar, agradecer as pessoas que participaram, as meninas que deram seu testemunho aqui, contaram como é a experiência, né? Então, é isso que vale a pena, que faz valer de verdade o Imprensa Jovem e a política de educomunicação na cidade de São Paulo e como ela se expande para o Brasil e para fora do Brasil. E a gente fica muito contente de poder participar desse processo. Guilherme trocou ideias aqui com as meninas, conversou, trouxe pergunta, valeu demais. Falei que já agradeci ele aqui, mas reitero aqui os agradecimentos, viu, Guilherme, por dividir conosco esse bate-papo, e ao Carlos também pela oportunidade. O webcast Imprensa Jovem fica por aqui, gente. Esperamos ter contribuído para a sua formação por meio desse bate-papo, dos relatos das nossas convidadas. E, se você quer mais informações sobre educomunicação, vai lá, ó, Núcleo de Educomunicação, acesse o site do Núcleo de Educomunicação e você já vai ter essas informações, tá bom? A gente agradece aqui o apoio do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, ao Núcleo de Educação e Comunicação da USP, à Unesco Mil Aliança América Latina e Caribe, e recordamos que essa é uma realização do Núcleo de Educomunicação da Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Educação. Eu sou Anderson Zotesso, me despeço por aqui, um grande abraço e até a próxima.